Olá, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de reflexão e aprendizado da palavra de Deus. Hoje, vamos abordar um tema bastante significativo encontrado nas Sagradas Escrituras: a diferença entre o joio e o trigo. Para compreendermos essa analogia tão relevante, convido vocês a abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 13, do 24 ao 30, onde Jesus nos fala a respeito dessa parábola. Nosso Senhor Jesus Cristo contou a história de um homem que semeou trigo em seu campo. Porém, durante a noite, enquanto todos dormiam, um inimigo lançou sementes de joio no meio do trigo. Quando a plantação começou a crescer, os servos perceberam a presença do joio e perguntaram ao dono o que fazer. O dono então disse aos servos para não arrancarem o joio, pois, ao fazer isso, poderiam acabar arrancando também o trigo. Ele ordenou que esperassem até a colheita e somente então separassem o joio do trigo. Enquanto estiverem juntos no campo, o joio e o trigo se desenvolverão lado a lado. Essa parábola nos revela um importante ensinamento. Ela nos mostra que, assim como no campo, na vida também encontraremos pessoas boas e pessoas más convivendo ao nosso redor. A mistura entre o joio e o trigo é inevitável neste mundo, mas é necessário ter paciência e discernimento para lidar com essa realidade. Muitas vezes, deparamo-nos com pessoas que aparentam ser boas, justas, mas no fundo escondem um coração tão cheio de maldade quanto o joio em meio ao trigo. Por outro lado, também encontraremos pessoas sinceras, generosas e de boa índole, que se assemelham ao trigo brilhante e saudável. É importante não julgar precipitadamente, pois não temos o dom da leitura de corações. Devemos agir com amor, compaixão e, acima de tudo, com misericórdia, sabendo que só Deus conhece a verdadeira essência das pessoas. A diferença entre o joio e o trigo será evidente ao longo do tempo. O joio será separado do trigo na colheita final. E aí, sim, cada um será recompensado ou punido de acordo com suas atitudes e escolhas. Jesus nos ensinou por meio dessa parábola uma lição fundamental sobre a convivência entre o bem e o mal. Ele comparou o reino dos céus a um homem que semeou boa semente no seu campo. Essa semente é representada pelo trigo, símbolo do que é puro, bom e justo. A palavra de Deus fala sobre a diferença entre o trigo e a palavra de Deus. O trigo, na sua essência, representa a religião, as tradições humanas e as doutrinas criadas pelos homens. Embora tenha um aspecto de aparência correta, o trigo, muitas vezes, é contaminado com elementos prejudiciais à fé genuína. Por outro lado, a palavra de Deus é a verdade absoluta, infalível e eterna. O trigo pode ser influenciado por interesses pessoais, distorcendo assim a mensagem divina. Mas a palavra de Deus nunca muda, ela é clara e plena de sabedoria. Enquanto o trigo pode ser cultivado de acordo com as preferências de cada um, a palavra de Deus deve ser seguida sem alterações ou compromissos. A palavra de Deus revela a vontade divina, os princípios morais e os caminhos de Deus. Ela é a lâmpada que guia nossos passos. Portanto, devemos estudá-la e meditar nela constantemente. Ao discernir a diferença entre o trigo e a palavra de Deus, seremos capazes de cultivar uma fé autêntica e sincera. Devemos buscar a verdade de Deus, livre de interpretações errôneas e de manipulação. Que a palavra de Deus seja nossa instrução, nossa força e nosso guia, nos conduzindo por caminhos retos e nos conectando com Deus, o seu autor. Criar uma pregação usando o trigo e o joio é uma prática comum entre os pregadores cristãos, pois esse tema está presente em diversas passagens bíblicas, como por exemplo em Mateus 13, 24, 30. Nessa passagem, Jesus conta a parábola do trigo e do joio, que fala sobre a convivência e o discernimento entre as pessoas boas, trigo, e as más, joio, no mundo. Ao criar uma pregação usando o trigo e o joio, é importante destacar a mensagem de que Deus é quem separará o trigo do joio no final dos tempos, e que cabe aos cristãos permanecerem firmes na fé, mesmo diante da convivência com pessoas más. Além disso,
é fundamental ressaltar a importância do discernimento espiritual para identificar as influências negativas em nossas vidas e afastá-las. Outro ponto relevante a ser abordado na pregação é a reflexão sobre o papel de cada pessoa como trigo ou joio no mundo e como podemos contribuir para a propagação do reino de Deus por meio de nossas atitudes e testemunho cristão. Em resumo, criar uma pregação usando o trigo e o joio é uma oportunidade para transmitir ensinamentos sobre fé, discernimento espiritual e conduta cristã baseados nessas passagens bíblicas. Que possamos vigiar, aprender e alimentar nossa convivência com aqueles que possuem o verdadeiro espírito do trigo. E que, com a ajuda de Deus, possamos ser como o trigo, iluminando os caminhos e transmitindo a mensagem divina a todos ao nosso redor. Que Deus o abençoe. Até logo.